Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. A nossa convidada de hoje é a doutora Carol Monteiro, que é odontóloga. Mas antes de falar sobre ela, eu quero pedir a vocês, como sempre, que deem o seu like, aperte o sininho e se inscreva no canal, porque só assim nós vamos crescer. E quero também ouvir a palavra do nosso parceiro comercial. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. A doutora Carol Monteiro é cirurgiã dentista. Ela é especialista em endodontia, capacitada em harmonização facial, capacitada também em cirurgia oral menor e odontologia preventiva. E, além de tudo, vai conversar conosco sobre saúde bucal. Vamos ver o que ela tem a dizer. Minha querida Carol Monteiro, doutora Carol Monteiro. É uma honra ter você aqui comigo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, eu que agradeço, Luiz, pelo convite e com certeza é um excelente momento para a gente trocar informações, aprender mais sobre a saúde bucal e estamos aqui sempre dispostos a atender você e todo o seu público. É um prazer para mim estar aqui participando do seu programa hoje. Pois é, saúde bucal, né? Uma coisa que as pessoas não se preocupam muito e acabam sofrendo no ocaso da vida, né? Aí botando já, como eu digo sempre, a terceira dentição, né? Porque, enfim, e quais são os conselhos, né, que você poderia dar, assim, en passant, né? Porque nós vamos trabalhar em prevenção, cuidados, essas coisas. Mas de cara, assim, quais são os primeiros conselhos que você deve dar a nós? Bom, a princípio, né, vamos falar da saúde bucal, que é aquele clássico argumento que trata-se que a saúde bucal começa pela boca. Então, além da higiene oral que os pacientes têm no consultório, né, com aquela consulta periódica ao dentista, é muito interessante que eles tenham esse cuidado em casa também. Então, a saúde bucal, além da higiene de consultório, é feita com uma higiene adequada em casa, né? Então, hoje em dia, a tecnologia está aí para nos ajudar, para a informação chegar até esses pacientes, para que a gente chegue à terceira idade com uma saúde bucal em dia, com todos os dentes completos, para que a gente possa comer aquele churrasquinho no final de semana e ter o grande prazer de mastigar, né? Então, para isso, a gente precisa que os dentes estejam todos rígidos, completos e saudáveis. Pois é. E quais são os cuidados principais? Então, os cuidados principais seriam o uso, né, da escova de dente diariamente, não apenas 3 vezes ao dia, mas sempre que houver uma alimentação. Associada à escova de dente, a gente precisa ter o fio dental, porque as cerdas das escovas, elas não entram nos sulcos e fissuras dos nossos dentes. Então, a gente precisa do auxílio do fio dental. Através dele, a gente vai tirar aqueles alimentos que estão lá entre os dentes, que a escova de dente não consegue. Além disso, a gente tem também as escovas de dentes elétricas para aqueles pacientes que não têm a coordenação motora eficaz. E ela, através da força mecânica, consegue remover com mais eficiência aqueles resíduos alimentares. Além disso, uma consulta periódica ao dentista para que haja uma raspagem mecânica no consultório com aparelho de ultrassom. A aplicação de flúor deve ser essencial ali de 3 em 3 meses no consultório. Então, essa higiene específica para esses pacientes, ela deve estar tanto no consultório quanto na rotina, né?
Então, assim, não é mais aquela odontologia antiga, em que os pacientes iam no dentista apenas para extrair os dentes. E sim, a gente está numa odontologia moderna, onde trata-se de prevenção em primeiro lugar. Pois é uma profilaxia, na realidade, né? E a profilaxia, ela é a base, né, de um cuidado legal com os dentes. Porque a gente vai fazer aquela limpeza em consultório e a higienização o paciente mantém em casa. Além disso, a gente tem diversos alimentos que contribuem ali para a higienização dos dentes, inclusive a maçã. A maçã ela é um alimento que ela ajuda na limpeza dos dentes. Então, se de repente você está ali em um ambiente que não trouxe a escova de dente, que não trouxe o fio dental, a maçã é uma ótima opção para utilizar ali, que ela dá uma limpada nos dentes, no esmalte, até você chegar em casa. Então, em vez de usar a escova dental, andar com a maçã no bolso, né? Não faça isso, pelo amor de Deus. Ela é um meio ali que a gente usa, né? Caramba, às vezes não trouxe o fio dental. É bem melhor do que o palito, viu? Pois é, bem melhor do que o palito, com certeza. Prevenção de doenças. Com certeza. A prevenção de doenças bucais, elas são feitas através da nossa alimentação, do suplemento vitamínico. Então, sempre o paciente buscar uma alimentação saudável, a gente consegue prevenir doenças sistêmicas. Então, diabetes, hipertensão, tudo que pode agravar a nossa saúde e piorar a nossa saúde dentária também, é bom que a gente trate. Então, para isso, a gente deve ingerir muita água, alimentos saudáveis, legumes, verduras, sempre evitar alimentos industrializados que causam a corrosão do esmalte, que causam cárie. Mesmo que a alimentação seja correta, não devemos esquecer de sempre que nos alimentarmos, higienizar os dentes. Entendi, realmente. E esse tratamento de problemas? Os idosos, opções e soluções, né? Como é que você vê isso? Certo. O tratamento dos idosos que já têm essa doença sistêmica, ele deve ser feito acompanhado com o médico, pelo médico que trata esse paciente, juntamente com o dentista. Então, há alguns procedimentos, por exemplo, cirúrgicos, que a gente precisa de uma autorização médica para fazer. Por exemplo, um paciente diabético ou um paciente hipertenso, que ele precisa de um atendimento específico, a gente precisa que a saúde dele esteja controlada. Então, essa diabetes, essa hipertensão precisa ser controlada. Como é que a gente faz isso? No consultório, a gente faz exames para saber se está tudo certinho com a saúde desse paciente, para a gente poder fazer o procedimento cirúrgico, por exemplo. Então, o paciente hipertenso, ele precisa de um anestésico específico para ele. Por exemplo, uma lidocaína. Então, esse cuidado que a gente tem com o paciente hipertenso, ele é diferenciado. Então, o tratamento para ele é individualizado. Cada paciente com a sua comorbidade é atendido de uma forma individualizada. Perfeito. Porque são comorbidades, né? Nós todos temos diversos problemas. Eu até não tenho muitos, não. Graças a Deus. Graças a Deus. O meu problema maior é que foram 50 anos fumando. Né? Então, o pulmão sofre um pouco, mas não sou hipertenso, não sou diabético, sabe? Então, para mim, funciona perfeitamente. Mas a grande maioria tem problemas, sim. Né? E o odontólogo tem que estar muito preocupado com isso, né? Sim, a gente tem que estar preocupado porque, que nem eu falei antes, cada medicação, cada procedimento que a gente for fazer influencia diretamente na saúde do paciente como um todo. Então, nós não vemos o paciente apenas como boca, dente, a gente vê o paciente como um todo. A saúde dele inicia pela boca, mas a partir daí a gente tem várias outras doenças ou comorbidades que podem ser afetadas por conta de um procedimento odontológico. Então, a gente tem esse cuidado com os pacientes.
Você falou no início que a boca é entrada para muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, né? E principalmente o dente, né? O cuidado com o dente por conta das cáries e tal. O que uma cárie pode causar na saúde de um cidadão? Certo. A cárie, ela é uma bactéria que ela persiste ali no esmalte do dente através do tártaro. Então, resíduos alimentares que acabam virando tártaro, eles podem causar uma cárie. E a partir daí, a cárie, ela vai corroendo a dentina, a polpa, até chegar num tratamento de canal. Então, eu sou especialista em tratamento de canal. Quando a cárie chega ali no dente e ela vai atingindo a polpa, a gente vai precisar remover para tratar esse dente. Caso isso aconteça, dessa cárie persistir ali, o paciente pode ter uma endocardite bacteriana, que é quando essa bactéria cai na corrente sanguínea através do tratamento que não foi feito. Então, pode ter uma parada cardíaca. Há casos em que o paciente chega a óbito por conta de um dente não tratado. Pois é, eu já vi isso. Eu já vi pessoas que não conseguem nem abrir a boca, né? Porque tem tanto problema na boca que precisa fazer mesmo um tratamento cirúrgico para poder limpar e a pessoa não consegue nem se alimentar por conta do próprio dente ruim, digamos assim, né? Quer dizer, e isso afeta muito na nutrição, né? Com certeza. Sim, afeta diversas áreas da nossa vida. Afeta a área estética, afeta a área funcional, porque a gente não consegue mais exercer a mastigação. Como eu falei, né? Quem não quer, final de semana, comer aquele churrasco e aí não ter o dente para mastigar? E aí, como é que faz? Só a terceira dentição para aguentar, né? Tem que comer churrasco de chuchu, né? Isso. Ou então sopa. Sopa, sabe? Canjica, essas coisas assim que não. Só coisa gostosa, né? Um churrasco, um churrasco de chuchu tem o seu valor, né? Com certeza. Pois é. E como é que a gente garante essa saúde bucal com tranquilidade? É desde cedo, né? Sim, desde a primeira infância é legal os pais estarem introduzindo na vida da criança aquela rotina de escovação, de higiene, para quando ele chegar na vida adulta, né, ele não achar mais estranho levar uma escova de dente, um fio dental na bolsa. Tem muita gente que tem vergonha por aí de estar com o produto de higiene dentro da bolsa. Então, a gente tem que normalizar a higiene bucal, porque não tem nada mais desagradável do que alguém do seu lado com mau hálito, alguém do seu lado com um dente doendo ou algo do tipo. Então, vamos normalizar essa higiene, né? Sempre andar na bolsa com um kitzinho, com creme dental, escova de dente e fio dental, e sempre na hora que concluir a alimentação, fazer a sua higiene. Isso 100% vai ajudar a chegar na terceira idade com todos os dentes rígidos na boca. Pois é. Aí você falou num momento que me lembra o seguinte. Eu soube que quando a boca está muito seca, é que as bactérias progridem, né, dentro da boca. E o segredo é você beber água, né? Ou pelo menos manter a boca úmida, é verdade isso? Isso é verdade. A grande maioria da população não tem o hábito de beber água. E isso acaba, com certeza, envolvendo o esmalte do dente, a dentina. Então, aquele acúmulo de bactérias ali, ele acaba acometendo os dentes. Então, o hábito de beber água, com certeza, ajuda na higienização ali e manter a microbiota certinha. A nossa saliva, ela protege os esmaltes, o esmalte do dente das bactérias. Então, assim,
A água, ela é nossa melhor amiga em várias áreas da nossa saúde. Então, também ajuda a proteger os dentes das cáries. Pois é, até porque 70% do nosso corpo é água. É água, não tem como. E a gente precisa dela simples, né? É fácil, tem que ter. E você sugere mesmo que se beba muita água, né? Mantenha a boca sempre hidratada, não é? Com certeza. A boca deve estar sempre hidratada, o nosso corpo também. E sempre acompanhada ali pelo cirurgião dentista. De 3 em 3 meses está no dentista fazendo aplicação de flúor. A gente tem uma doença que ela causa o ressecamento da mucosa. Então, se esse paciente observar que ele tem pouca saliva, é legal procurar um dentista para que haja uma avaliação específica desse paciente, porque a gente tem medicação e tratamento para esses pacientes que têm o ressecamento bucal. E a água, ela é um meio direto de tratamento para essa comorbidade. Pois é, eu queria te perguntar outra coisa. O doce. O doce dizem que é um crime para o dente, não é? Então, o doce, assim como os outros alimentos, também são um crime para os dentes. Então, não fiquem pensando que o doce específico é o que mais maltrata o esmalte. Na verdade, resíduo de qualquer alimento vai te causar cárie. Então, o importante é comer o doce e depois higienizar. O que não pode é comer o doce e não escovar mais os dentes, porque a gente come uma balinha ali na rua, um chocolate, e aí a gente esquece que se alimentou, que comeu, que tem que escovar depois. Então, o problema não é comer o doce, o problema é escovar depois que comer. Pois é, aí vem uma pergunta que não quer calar. O, o alimento crocante, o alimento duro, quando o cara pede moleque, a fritura crocante, arranha o esmalte do dente? Então, a gente tem alguns alimentos que sim, danificam o esmalte do dente. A nossa famosa farinha aqui do norte, Oh, não sabia. farinha baguda, ela é um dos alimentos que destrói o esmalte do dente. Inclusive, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que eu fui comer aquele nosso açaí do norte com a farinha e eu quebrei a pontinha do meu dente. Então, você imagina, se o nosso dente natural, que é super rígido, a gente já consegue quebrar com uma farinha, a gente não vai submeter ele a um pé de moleque, né, a quebrar com uma castanha. Tem gente que abre garrafas de cerveja com os dentes. Então, o que a gente puder evitar para prevenir uma fratura, a gente evita. E o álcool? O álcool também acaba com o dente? Então, o álcool, o refrigerante, todas essas bebidas industrializadas, eles são corrosivos para o esmalte, sim. Então, tomou aquela cervejinha no final de semana, galera, tchau, partiu, eu vou escovar meus dentes. É difícil, mas é o ideal a ser feito. Perfeito. É realmente. E o que que você indica mais como prevenção e como profilaxia para ter uma boca honesta, decente e bonita, né? Eu acho que todo mundo quer saber, né? Sim, vamos lá. Então, parte do princípio do creme dental com flúor, sempre. Existem sim creme dentais no mercado que não tem flúor. Então, prestem atenção no rótulo do produto. Deve conter flúor. Além disso, uma escova dental macia, escova dura, não limpa os dentes. Pelo contrário, ela agride a gengiva, causa gengivite e não escova os dentes. Então, escova macia. Além disso, fio dental. O fio dental deve ser extremamente o fio dental deve ser extremamente utilizado na sua higiene. Se você escovar os dentes e não usar o fio dental, é mesmo que nada. Então, precisa fazer o uso do fio dental. Além disso,
Os enxaguantes bucais, eles devem ser zero álcool. Então, tem umas marcas de enxaguante bucal que contém álcool. Elas agridem demais a gengiva, elas ardem, então é melhor evitar. Além desses produtos de higiene principais, a gente precisa ter um acompanhamento com o dentista de 3 em 3 meses para uma profilaxia e de 6 em 6 meses para uma consulta odontológica. Você sendo amigo do seu dentista, tendo o contato dele ali, nada de ruim vai acontecer aos seus dentes. Sempre você vai ter o acesso ao seu dentista. Essa história de que a odontologia não tem mais acesso aos pacientes, que ela está muito difícil, ela já passou. Hoje em dia está muito fácil marcar um dentista. A gente, em cada canto da cidade tem um, né? Mas um dentista bom é essa daqui, que eu já vou deixar meu número aqui para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá? O Luiz vai passar minhas redes sociais para vocês, para que a gente possa... Passa. Eu só queria mais uma pergunta. Fio dental ou fita dental? Então, gente, como eu falei, que tem pacientes que não têm uma coordenação motora legal para usar o fio dental. Então, pode fazer o uso, sim, também da fita dental. A única coisa que eu não indico é o palito, porque eu não sei quem inventou que o palito é palito de dente. Ele não é. Ele não é, né? Ele não é. Não é palito de dente. Ele serve para espetar ali um petisco, mas não para palitar os dentes. Perfeito. Quer dizer que refrigerante, então, nem pensar, né? Esse refrigerante de zero açúcar é a mesma coisa que o outro, né? Ele tem tanto conservante, tantas coisas adicionadas ali, que ele causa o mesmo estrago de um refrigerante com açúcar. E os acompanhantes têm que ficar de olho nisso quanto ao idoso, porque já existem idosos que não têm mais uma coordenação, que não têm mais uma... Então, tem os seus cuidadores. Qual é o conselho que você dá a esses cuidadores de idosos? Os cuidadores de idosos devem estar o tempo todo observando se eles têm acesso ao dentista e principalmente se eles estão conseguindo fazer a higienização sozinhos. Desde que eles façam a higienização sozinhos durante o dia, antes de dormir, que é um período que a gente fica mais tempo sem ingerir alimentos, sem escovar os dentes, sem tomar água, eles precisam fazer aquela higiene desse paciente. Então, se você observa que o seu idoso não tem uma coordenação motora para fazer uma escovação de excelência, você pega a escova, vai lá e faz de forma correta. Porque eles precisam desse auxílio. Perfeito, perfeito. Minha querida, você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar a tudo isso que você a toda essa aula que você nos deu sobre profilaxia e sobre o bom uso dos dentes? O que você tem mais a dizer? A única coisa que eu quero dizer a vocês é que cuidem dos seus dentes, porque não tem nada melhor na vida do que a gente comer. E para isso a gente precisa dos dentes saudáveis. Então, eu peço para vocês que tratem os seus dentes com mais carinho, porque só depende de você chegar até a terceira idade com a segunda dentição, que é a permanente. Pois. A terceira dentição não é uma obrigação do idoso. O idoso não é obrigado a usar prótese. Se ele, durante a vida adulta, cuidar dos seus dentes, ele chega até a terceira idade com os dentes rígidos e feliz. Minha amiga, agora eu vou deixar um espaço para você dizer o que você quiser e me dar suas redes sociais, uma forma das pessoas te encontrarem e te agradecer já de antemão esse sucesso que é essa sua entrevista. Por favor, fique à vontade. Bom, gente, eu quero agradecer pela oportunidade e pelo convite, né, de estar aqui compartilhando informações com vocês.
Quero dizer que o meu Instagram, para vocês entrarem em contato e ver um pouquinho do meu trabalho, é @odonto_Carol. E eu espero você para que a gente possa se comunicar, marcar uma consulta e eu cuidar do sorriso de vocês. Minha querida, muito obrigado a você. Foi uma honra ter você aqui conosco. Sabe, muito tempo que a gente já se conhece, né? E realmente, para mim, é um privilégio ter você aqui. E esse meu canal, além de ser um trabalho, é um trabalho que eu gosto de fazer porque ajuda a quem precisa. E eu acho que o idoso, em geral, é muito carente de informação. E eu acho que esse canal é para isso. É para jogar luz na vida do idoso. Muito obrigado por tudo e até uma próxima vez. E eu quero deixar a câmera aberta para você sempre que você quiser. Se você quiser falar sobre um determinado assunto, alguma endemia, alguma pandemia, alguma coisa que você queira falar, é só me avisar que eu quero você com a cadeira cativa do nosso programa. Muito obrigado por tudo e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Viram como é bom manter uma saúde bucal perfeita? E ainda digo mais, você pode manter a saúde bucal ao longo da vida e chegar na terceira idade com um sorriso saudável. Isso é que é muito importante. Não tendo mais o que dizer, quero agradecer a presença de vocês até agora conosco e até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.